Olá! Vamos iniciar nossa aula hoje? Vamos começar no capítulo 4, Potências e Raízes. Estamos iniciando um novo capítulo. Vamos por parte. Potenciação é o que nós vamos falar agora, mas para entendermos melhor, vamos dar um exemplo. Em um laboratório, foi realizada uma experiência para analisar o crescimento populacional de uma bactéria. Para isso, tendo como base uma amostra com 2 indivíduos. A população foi contada a cada 1 hora. Então, esses indivíduos são as bactérias. Na primeira medição, tinha 2 bactérias. Na segunda medição, tinham-se 4 bactérias. Na terceira medição, 8. Observem que está dobrando a cada nova medição. Na quarta medição, 16. O dobro de bactérias que tinha na medição anterior. Muito bem. Podemos notar que a partir da segunda medição, a quantidade de bactérias dobrou em relação à medição anterior. Foi o que eu falei com vocês. Seguindo esse padrão, podemos calcular a quantidade de bactérias na quinta medição. Se na quarta medição tem 16, na quinta vai ter 16 vezes 2, o dobro, 32. Então, o resultado vai ser 32 bactérias na quinta medição. Podemos relacionar a quantidade de bactérias a partir da segunda medição a uma multiplicação de fatores iguais, que representamos por uma operação chamada potenciação. Aí eu coloquei aqui de uma maneira para que vocês possam entender melhor. Segunda medição, 2 vezes 2. Lembra que tem 4 bactérias na segunda medição, certo? Segunda medição, 4 bactérias. Aí eu coloquei de uma maneira diferente. 2 vezes 2 igual a 2 elevado à segunda potência. Deu 4 bactérias. Estamos representando a quantidade de bactérias de uma maneira diferente, para entendermos melhor o nosso assunto de hoje. Na terceira medição, 2 vezes 4. Aí ficou 2 vezes 2 vezes 2 igual 2 elevado à terceira potência. Deu 8, porque 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Na quarta medição, 2 vezes 8. Aí eu representei de maneira diferente. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado à quarta potência. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Na quinta medição, 2 vezes 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado à quinta potência, que deu 32. Por quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Será que vocês saberiam dizer qual a quantidade de bactérias na sexta medição? Lembrem-se que a cada nova medição o número de bactérias dobra. Lembrem-se que na quarta medição era 16. Na quinta, espero que tenha acertado, 32. A gente acabou de falar. Então, qual seria a quantidade de bactérias na sexta? Muito bem, espero que todo mundo tenha respondido 64. Muito bem, porque na medição anterior tinham 32 bactérias, dobrou 64, representando na matéria que nós estamos falando hoje, potenciação,
2 elevado à sexta potência. Então, 2 vezes 32 pode ser representado 2 elevado à sexta, que é igual a 64. Na potenciação, nós podemos destacar os seguintes elementos. Vamos dar um exemplo aqui. Coloquei aqui um 2 e o 3 aqui em cima. Esse 2 nós vamos chamá-lo de base e esse 3 expoente. Então, 2 elevado à terceira potência. O 2 é base e o 3 é expoente. O que significa a base e o que significa o expoente? Então, vamos lá. A base é o fator que se repete na multiplicação. E o expoente indica a quantidade de vezes que o fator se repete. A base é 2 e o expoente é 3. Então, a base repetiu 3 vezes. 3 vezes por quê? Porque o expoente é 3. E o expoente indica a quantidade de vezes que a base vai repetir. E aí, vai fazer 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8. 2 multiplicado por 2 dá 4. 4 multiplicado por 2 dá 8. Então, não pode esquecer. A base é o fator que se repete na multiplicação. E o expoente indica a quantidade de vezes que o fator se repete. Vamos dar mais exemplos. 2 elevado à quarta potência. 2 é a base, 4 é o expoente. Então, a base está repetindo 4 vezes. Por quê? Porque o expoente é 4, ok? E aí, como a base repetiu 4 vezes, eu tenho aqui 4 fatores. Lembrando que quando se fala em fatores, quando se fala em fator, a operação é multiplicação. Por isso que a base se repete e a operação é multiplicação. Então, nós vamos fazer 2 multiplicado por 2 dá 4. 4 multiplicado por 2 dá 8. 8 multiplicado por 2 dá 16. Então, 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Temos um outro exemplo aqui. 3 elevado à quinta potência. 3 é a base e 5 é o expoente. A base repetiu 5 vezes. Então, eu tenho aqui 5 fatores. Para a gente chegar nesse resultado, nós vamos multiplicar esses fatores. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Então, 3 elevado à quinta potência é igual a 243. Como vocês sabem, eu gosto de dar bastante exemplo. Então, vamos ver se entenderam. 4 elevado à terceira potência. Quem é a base? Espero que tenha respondido o 4. Quem é o expoente? 3. Então, a base vai repetir 3 vezes, porque o expoente é 3. Como que chegou nesse resultado? Multiplicando os fatores. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Muito bem. 7 elevado à quarta potência. Quem é 7? A base. Quem é 4? O expoente. Então, a base tem que repetir 4 vezes. Então, para a gente chegar nesse resultado, nós vamos fazer 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. 343 vezes 7, 2.401. Outro exemplo. 5 elevado à segunda potência. Quem é a base? 5. Quem é o expoente? 2. Então, a base repetiu 2 vezes. Por quê? Porque o expoente é 2. 5 vezes 5, 25. 5 elevado à segunda potência é igual a
25. Muito bem. Um pequeno detalhe. A potenciação é diferente da multiplicação. Olha só, galerinha, a potenciação é diferente da multiplicação. Vamos dar um exemplo. A multiplicação é utilizada para representar uma adição de parcelas iguais. Então, eu tenho aqui 4 parcelas. 3 mais 3 mais 3 mais 3. 4 parcelas. Ao invés de fazer 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. Foi feito 4 vezes 3, que deu 12. A potenciação é utilizada para representar uma multiplicação de fatores iguais. Então, aqui eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu tenho 4 fatores. Lembrem-se, parcelas é na adição, fator é na multiplicação. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, se eu tenho 4 fatores, eu posso representar 3 elevado à quarta potência, que vai ser igual a 81. Ó, totalmente diferente. Vocês acham que 6 elevado à segunda potência tem o mesmo resultado que 2 vezes 6? É o que eu acabei de explicar. Espero que vocês tenham respondido. Não! 6 ao quadrado é uma potência que nós vamos resolver como? 6 vezes 6. Por que 6 vezes 6? Porque 6 é a base e 2 é o expoente. E aí a base tem que repetir 2 vezes. 6 vezes 6, 36. 2 fatores. E 2 vezes 6. Nós vamos fazer 2 vezes 6, 12. Significa que eu tenho 2 parcelas de 6. Por isso que foi feito 2 vezes 6, 12. Resultados totalmente diferentes. Espero que todo mundo esteja prestando bastante atenção. Potências com expoente 1 e com expoente 0. Nós vamos ver aqui alguns exemplos para entender quando o expoente for 1 e quando o expoente for 0. Então, eu tenho aqui uma tabela que está representada com uma sequência que eu chamei de A. Na primeira posição, eu tenho 2 elevado à quarta potência. O resultado foi 16. Por quê? Porque a base repetiu 4 vezes. Aí foi feito 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Na segunda posição, 2 elevado à terceira potência. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Na terceira posição, 2 elevado à segunda potência. 2 vezes 2, 4. Está faltando completar esses dois resultados aqui, que seria 2 elevado a 1 e 2 elevado a 0. Vamos entender aqui. Observem que o 16 virou 8 aqui, nessa sequência, porque 16 foi dividido por 2. 8 foi dividido por 2. Então, 4 dividido por 2, usando o mesmo raciocínio, vai dar o resultado dessa potência. E 4 dividido por 2 vai ser igual a 2. Espero que todos tenham respondido 2. E para eu achar o resultado aqui, eu vou fazer o mesmo raciocínio. 2 dividido por 2, que vai ser igual a 1. Então, eu posso concluir que 2 elevado à primeira potência dá 2. E 2 elevado a 0 dá 1. Vamos ver mais um exemplo. Vou pegar uma outra tabelinha, fazer uma sequência que eu chamei de P. Na primeira posição, eu tenho 5 elevado à quarta potência. Deu 625. Por quê? 5 repetiu 4 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625.
Na segunda posição, eu tenho 5 elevado à terceira potência. Repete a base 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Na terceira posição, eu tenho 5 elevado à segunda potência. Então, a base vai repetir 2 vezes. 5 vezes 5, 25. Também está faltando o resultado de 5 elevado a 1 e 5 elevado a 0. Acredito que alguns alunos já devem saber o resultado, mas vamos usar o mesmo raciocínio. 625 para virar 125, o 625 foi dividido por 5. 125 também foi dividido por 5 e virou 25. Para eu descobrir esses resultados, eu posso dividir por 5 o 25. Então, 25 dividido por 5 vai ser igual a 5. E 5 dividido por 5, porque vocês estão percebendo, nós estamos usando a mesma lógica. 5 dividido por 5 vai ser igual a 1. Então, eu concluo que 5 elevado a 1 é 5 e 5 elevado a 0 é 1. O que podemos observar com esses exemplos que eu acabei de falar? O que podemos concluir em relação às potências com expoentes 1 e 0? Vamos lá? Em uma potência cuja base é um número qualquer e cujo expoente é igual a 1, o resultado é o próprio número. Se eu tenho 3 elevado à primeira potência, o resultado vai ser 3. Se o expoente é 1, a base tem que repetir uma vez. Por isso que nós concluímos aqui que em uma potência cuja base é um número qualquer e cujo expoente é igual a 1, o resultado é o próprio número. Expoente é 1, o resultado é a própria base, ó. Então, todo número elevado a 1, o resultado é o próprio número, ok? Então, se eu perguntasse quanto que é 7 elevado à primeira potência, qual seria o resultado? 7. E em uma potência cuja base é diferente de 0 e cujo expoente é igual a 0, o resultado é 1. Então, 8 elevado a 0 é igual a 1. 15 elevado a 0 é igual a 1. Pela explicação da sequência que eu dei anteriormente, um número elevado a 0, o resultado sempre será 1. Muito bem. Leitura de potências. Podemos ler algumas potências da seguinte maneira. Você já deve ter observado que eu estava lendo as potências de uma maneira. Então, eu quero que vocês também façam dessa maneira também. Então, eu tenho aqui alguns exemplos, nós vamos fazer a leitura. 7 elevado à primeira potência. 4 elevado à segunda potência. 5 elevado à terceira potência. 2 elevado à quarta potência. Espero que estejam entendendo como que é feita a leitura. Então, agora vocês vão falar junto comigo. 7 elevado à quinta potência. 3 elevado à sexta potência. 8 elevado à sétima potência. 6 elevado à oitava potência. Temos dois casos aqui que a gente pode ler de uma outra maneira. São as potências com expoente 2 e expoente 3. Elas podem ser associadas à medida de área do quadrado. Por isso aqui você pode ler 4 elevado à segunda potência ou 4 ao quadrado. E quando o expoente é 3, ele pode estar relacionado ao volume. Então, eu posso ler 5 ao cubo ou 5 elevado à terceira potência. Ao quadrado, porque quando a gente fala quadrado,
nos refere a duas dimensões. E quando fala em volume, está nos referindo a uma forma tridimensional, 3 dimensões. Mas isso a gente pode aprofundar depois. Então, vocês podem ler 4 elevado à segunda potência ou 4 ao quadrado, 5 elevado à terceira potência ou 5 ao cubo. Muito bem, já estamos finalizando. Potências de base 10. Observe alguns exemplos. Vamos observar alguns exemplos de potências que tenham a base 10. Aqui eu tenho uma potência 10 ao quadrado ou 10 elevado à segunda potência. 10 é a base, 2 é o expoente. Então, 10 repetiu 2 vezes. Para chegarmos no resultado, nós vamos fazer 10 multiplicado por 10, que vai ser igual a 100. 10 elevado à terceira potência ou 10 ao cubo. A base é 10, o expoente é 3. Nós vamos repetir a base 3 vezes. 10 multiplicado por 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000. Aí vocês podem falar, mas professora, você já explicou isso lá atrás. Sim, só que quando a base é 10, a gente tem um diferencial. Será que alguém já está percebendo? Ó, um outro exemplo, 10 elevado à quarta potência. A base é 10 e 4 é o expoente. Então, a base repetiu 4 vezes. 10 multiplicado por 10 dá 100, multiplicado por 10 dá 1000, multiplicado por 10 dá 10.000. Será que vocês entenderam a lógica aí? Olha só o resultado de 10 elevado à segunda potência. Foi 100. Quantos zeros tem o 100? 2. Qual era o expoente? 2. 10 elevado à terceira potência. Resultado foi 1000. Quantos zeros tem o resultado? 3. E qual era o expoente? 3. 10 elevado à quarta potência. O resultado foi 10.000. Quantos zeros tem o resultado? 4. E o expoente? É 4. Tem lógica, não tem? Então, se a gente fosse resolver 10 elevado à sétima potência, a gente não precisaria repetir o 10 7 vezes. Poderíamos colocar o número 1 e 7 zeros. Iríamos encontrar um resultado de 10 milhões. Se fôssemos resolver 10 elevado à 12ª potência, também não precisaríamos repetir o 10 12 vezes. Bastaria colocar o número 1 e 12 zeros. Nós íamos encontrar o resultado de 1 trilhão. Ok? Então, quando tivermos uma potência de base 10, a gente não precisa fazer o cálculo repetindo a base. Basta colocar o número 1 e a quantidade de zeros de acordo com o expoente. Legal, né? Bom, encerramos a nossa aula e vai ficar como atividade proposta, atividade no livro de matemática. Vocês vão fazer para mim a página 90, os números 1, 2, 3, 4 e 6. E a página 92, os números 7, 8, 9, 10 e 11. Essa atividade é para o dia 14. Então, faço esse exercício. Espero que vocês tenham entendido. E aí nós vamos tirar todas as dúvidas e fazer a correção na aula do dia 14 de abril, terça-feira. Muito obrigado pela atenção, um beijo e fiquem com Deus.